Fala galera do nosso canal Matemática de um Fuzileiro Naval. Quero chamar a sua atenção neste momento para nós comentarmos, ajudar você aí sobre um assunto que é a razão entre áreas, beleza? Venho aqui falar com vocês, trazendo um exemplo sobre triângulos, utilizando esse assunto, mas trazendo o exemplo dos triângulos. Claro que pode ocorrer na sua prova que peça a razão entre círculo, entre semicírculo, razão entre quadrados, losangos, paralelogramo, trapézio, triângulo, enfim. Os mais usuais que pede é a razão de áreas entre triângulos, pois aparecem mais. Então é o seguinte, coloquei aqui dois triângulos, a altura de um sendo 4, a altura do outro sendo 12, a base de um sendo 3 e a base do outro sendo 9. Ângulo alfa em um, ângulo alfa em outro, ângulo beta em um e ângulo beta em outro. O que acontece? Você pode estar se perguntando o que é razão de áreas. Razão de áreas, galera, nada mais é do que uma divisão. O que acontece quando a área de um aumenta, a outra diminui, ou a outra diminui e a outra aumenta? O que acontece com a área quando nós aumentamos os seus lados? O que acontece com a área do triângulo ou da figura que você esteja estudando? O que acontece com a área dessa figura quando você aumenta a sua altura, dobra a altura, triplica a altura, quadrupla a altura? O que acontece com a área da figura plana quando você triplica a sua base? O que acontece? Então é isso que nós temos que focar, beleza? E vamos falar no seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui mais uma canetinha. Então é o seguinte, galera, o que acontece com a área? Então é uma pergunta recorrente. Nós temos que passar o crivo, né? Temos que passar o crivo do nosso K. Vocês já viram esse K? Esse K é a constante de proporcionalidade, ou seja, é a constante de proporção. Um triângulo, ele tinha uma altura x e passou para uma altura x mais 3, ou 3 vezes x, beleza? Então essa constante K, ela é a constante entre as áreas, a constante de proporção, onde uma aumenta e a outra diminui. O lado de uma figura aumenta, o lado da outra diminui e vice-versa, beleza? Então aqui, galera, é o seguinte, preste atenção aí, porque aqui, se eu aumentei sua proporção, triplico suas dimensões, o que acontece com a sua área, né? Falei com vocês. Então repare aqui, ó, eu tinha altura 4, passou para 12. Eu tinha a base 3, passou para 9. Beleza. Repare que eu estou diante de triângulos semelhantes. E essa constante de proporcionalidade eu usarei usualmente se as figuras forem semelhantes, não é? Então aqui, ângulo alfa, ângulo beta, ângulo beta. Posso dizer que esse triângulo ele é semelhante. Então é o seguinte, ó, de 4 passou para 12, então aqui eu multipliquei por 3. De 3 passou para o 9, então eu também tripliquei. E agora, o que acontece com a sua área? Neste momento, preste bem atenção aqui, galera, porque a constante de proporcionalidade, a constante dos lados ou do entre a altura, eu faço essa relação, eu faço essa divisão. Um exemplo, se eu pegar a relação da constante de proporcionalidade entre as alturas do triângulo, triângulo maior, triângulo menor, Hzão dividido por Hzinho,
12 por 4, eu vou encontrar 3 como resposta. Das suas bases, da base maior e base menor, vamos lá. Base maior e base menor. Aqui, 9 por 3. O que acontece aqui? 3. Então essa constante de proporcionalidade, ela vai continuando indefinidamente, ó, porque o nosso K vai ser igual a quanto? Olha só, eu posso fazer essa proporção, ó. 9 sobre 3 está para 12 sobre 4, e isso é igual a 3. Isso continua sendo o nosso K, a nossa constante de proporcionalidade, beleza? Faço essa relação, beleza, galera? Então, por semelhança de triângulos, nós conseguimos chegar a essa situação. E o que é mais interessante é que se o nosso K é 3, a nossa constante dos lados, das alturas desse triângulo, eu consigo fazer isso para a minha área. Então, qual é a constante de proporção das áreas? É simples, né? Eu elevo o K ao quadrado, porque eu estou diante de áreas. Se fosse volume, K ao cubo. Então aqui, ó, 3 ao quadrado. O nosso K ao quadrado vai ser igual a 9. O nosso K, nossa constante de proporção das figuras planas, neste caso aqui, vai ser igual a 9. E como isso nós podemos provar? Podemos provar pegando a área do triângulo menor, a área do triângulo maior, e fazer calcular suas áreas. Calculando a área aqui, ó, do menor, a área desse triângulo aqui, ó, eu fico com base vezes altura por 2. 4 vezes 3 por 2 vai dar 6. A área do outro triângulo, repare que a nossa constante, né, de proporção das áreas deu igual a 9. Então, fica assim, ó, base vezes a altura dividido por 2, aqui vai dar 54. Então, qual é a nossa constante, galera? Repare que se eu fizer a área do maior dividido pela área do menor, a razão, né? A divisão, 54 dividido por 6. K ao quadrado, a área do triângulo maior pela área do triângulo menor, eu encontro 9 também. Tá aí comprovado. Beleza, galera? Tranquilo? Então foi um primeiro exemplo aqui para vocês. O que acontece que se triplicarem os lados do meu triângulo aqui, dos lados da altura, se triplicarem os seus elementos, no caso aqui altura e lado, que acontece com a minha área, a área de 1, olha só, a área de 1 era quanto, galera? Era 6, passou para 24, para 54, foi para onde? Ou seja, a área de 1 ela aumenta 9 vezes a anterior, beleza? Então está aí comprovado aqui para vocês. Se os seus lados triplicam, que for o caso, a sua área, a área de 1, né, vai ser 9 vezes maior que o primeiro, beleza? A área de 1 vai ser 9 vezes maior que a primeira. Isso pode acontecer com outros exemplos também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês. Foi a primeira teoria, a primeira parte aqui sobre razão de áreas, ou razão entre áreas, beleza? Se inscreva no canal,
Ficou alguma dúvida? Comenta aqui no canal. Estarei à disposição para falar com você.